agradecer a todos os irmãos por essa rica oportunidade, irmãos. Vamos ler a palavra? Livro de Apocalipse, meus irmãos. Apocalipse, capítulo de número 3. Somente 2 versículos, o verso 7 e o verso número 8, irmãos. Apocalipse 3, versos 7 e 8. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim, irmãos: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Louvado seja Deus. Por esse lado, irmãos. Aleluia. Nós vamos falar um pouco nessa noite sobre a igreja que Jesus ama, irmãos. A igreja de Filadélfia, diferente das outras 6 igrejas que tiveram o privilégio de receber uma carta dos céus, irmãos, oh glória, glória a Deus, direcionada ao pastor da igreja, ao anjo da igreja. João vai escrever, irmãos, as igrejas, estando ele no momento onde ele olha para o lado, ele se encontra sozinho, aprisionado na ilha de Patmos. E a palavra do Senhor vai dizer que João até pensou que era o fim. João pensava, irmãos, que era o final da sua trajetória na terra. glória a Deus. Mas o Senhor Jesus vai aparecer perante o apóstolo João, oh glória, e vai falar a João que ele ainda tem resposta à oração da igreja, ao clamor do povo de Deus. Ele vai falar a João que ele ainda tem palavra, pois enquanto houver palavra, há uma oportunidade para que o povo, para que a igreja santa do Senhor venha rever por onde tem andado, reconsiderar os caminhos que tem trilhado, e o principal, se consertar diante da presença de Deus. 7 igrejas que o Senhor Jesus vai se apresentar a cada uma, glória a Deus. fazendo questão de mencionar e relatar que ele estava no meio da igreja, oh glória. 7 igrejas que o Senhor Jesus vai se apresentar de forma diferente a cada uma, vai fazer um diagnóstico da maneira que a igreja estava se comportando. Jesus vai se apresentar a cada igreja, dizendo que ele estava no meio da igreja, estava contemplando a cada obra, oh glória, que estava contemplando a atitude, não diante dos homens, mas principalmente diante dele. Jesus vai aparecer a João, e João começa a escrever as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E eu acho maravilhoso, irmãos, porque independente do quadro, do cenário, Jesus sempre teve e sempre terá, oh glória, algo a consertar aqui dentro de cada um de nós, porque Ele zela e vela, oh glória, pela palavra. E a sua palavra, irmãos, no confronto
quanto mais dura a palavra de Deus, maior é a demonstração de amor que Jesus Cristo tem para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. É a igreja que Deus ama, irmãos. Não a igreja que vive de aparência. A igreja que Deus ama, que Jesus ama. Não a igreja que chama a atenção do homem. A igreja que Jesus Cristo ama. Não é a igreja autossuficiente que olha para as suas condições e se declara que é totalmente autossuficiente, que não precisa, não necessita. Pelo contrário, irmãos. A igreja que Jesus Cristo ama não é aquela igreja, meu Deus, que mostra o semblante de que está vivo, mas Jesus Cristo olha por dentro, glória, e contempla, está morto. Tem a aparência de que vive, mas está. Mas o principal é que ele é aquele que ressuscita, ele quer trazer novamente, para que nós venhamos se aproximar dele e reconhecer verdadeiramente que necessitamos e dependemos totalmente e eternamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus poderoso. A igreja que Jesus Cristo ama não é a igreja que olha para dentro de si e esquece de constantemente buscar a presença gloriosa de Deus, como já foi dito nessa noite. A igreja que Jesus Cristo ama não é a igreja que não erra, irmãos, e sim que ao errar reconhece que é falho, mesmo sendo falho, pecador como todos nós. Mas nós não abrimos mão da presença dele e nos prostramos diante dos pés dele e verdadeiramente lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a igreja, irmãos, que Jesus Cristo ama. Uma igreja que persevera em oração. Uma igreja que não dá lugar para a contenda. Uma igreja que não está amparada na sua autossuficiência, na sua capacidade, pois nosso Senhor Jesus vai dizer que não há nada em nós que nós podemos fazer sem a presença dele. Então o que nós fazemos, só fazemos porque ele nos concede força, graça e condição para cada vez mais perseverar na presença do glória. Jesus Cristo vai aparecer, irmãos, nessa igreja. Glória a Deus. Ele vai se apresentar a esta igreja como aquele que é santo, fiel e verdadeiro, glória. Porque esta é a condição da igreja, uma igreja santa, irmãos, oh, aleluia. Uma igreja verdadeira, uma igreja fiel ao Senhor, uma igreja que não estava envolvida com prostituição espiritualmente falando, irmãos. Uma igreja que não estava envolvida com idolatria. Uma igreja, aleluia, Jesus, glória a Deus, que não estava envolvida com autossuficiência. Uma igreja que estava, aleluia, Jesus, a todo momento, a todo instante, buscando fortalecimento através da palavra poderosa e gloriosa do Senhor. Glória a Deus. Uma igreja que entendia que, aleluia, Jesus, as bem-aventuranças, o crente não é na terra e sim no céu. Uma igreja que quanto mais era provada, quanto mais era perseguida, mais ela estava firmada na palavra do Senhor, vivendo os planos e projetos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja que não estava embaraçada com as coisas desse mundo, e sim desprendida das coisas terrenas, renunciando a cada dia e verdadeiramente buscando a face de Deus, pois é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos ampara, força, graça e vigor e nos põe de pé a cada manhã, glória a Deus. Uma igreja que persevera e guarda, aleluia, Jesus, pacientemente o agir e o trabalhar de Deus. O salmista vai dizer: esperei com paciência no Senhor. Aleluia. E o quanto é difícil, irmãos, como é difícil esperar o agir e o trabalhar de Deus. É por isso que o salmista vai dizer: esperei com paciência. Quer dizer o que, irmãos?
que enquanto nós estamos esperando o Senhor, Ele está trabalhando por cada um de nós. Enquanto nós estamos esperando o tempo de Deus, Ele está realizando o melhor para com a Igreja Santa. Enquanto nós estamos verdadeiramente firmados no Senhor, aguardando a direção, Ele está movendo o céu, movendo terra, em favor de cada um de nós. Culto das irmãs do centro de oração, senhoras. Preciso aqui, irmãos, contar um breve testemunho para a edificação da igreja. Há 5 anos atrás, irmãos, fomos chamados da igreja local que nós congregávamos para estar ajudando o nosso pastor na igreja sede. Só que quando chegamos lá, Deus, sabedor de todas as coisas, Ele moveu, irmãos, e nos deparamos com uma responsabilidade que pensávamos que seria uma, mas a responsabilidade se multiplicou. E algumas semanas após, nós passamos a dirigir a igreja. Passamos a conduzir o povo de Deus a trilharem-nos pelos caminhos de retidão e justiça. E nesse exato momento que chegamos lá, a igreja que outrora estava cheia, irmãos, dia após dia foi se esvaziando. Os irmãos chegavam até nós, falavam simplesmente: pastor, ore por mim, porque eu estou deixando o ministério. E isso era diário, irmãos. E nós simplesmente orávamos pelos irmãos, abençoávamos, porque fomos chamados para abençoar, irmãos. Simplesmente orávamos para os irmãos, abençoávamos. E foi cada vez mais a igreja diminuindo, a igreja esvaziando. E nós, irmãos, não tem como nós se entristecemos. Só que chega um momento que nós se deparamos e aprendemos, irmãos, que pense algo que nós aprendemos quando nós passamos por algo que nós não queremos passar. Com o passar do tempo, olhávamos para a igreja, que outrora estava cheia, vários obreiros, irmãos, jovens, e muitas das vezes, irmãos, se deparávamos com a minha família, eu, esposo e meus 2 filhos, algumas irmãs do centro de oração. Só que o tempo passou, irmãos, e nós aprendemos que verdadeiramente a obra não é nossa, a obra é de Deus. O que manteve a igreja de portas abertas é que nós verdadeiramente passamos a confiar no Senhor. Enquanto as irmãs estavam de joelhos, enquanto nós estávamos clamando ao Senhor, Deus estava movendo o céu, movendo terra e provendo. Não faltou nada à igreja santa do Senhor. Olhávamos para as pessoas saindo e o sentimento era de tristeza. Olhávamos para os irmãos nos deixando, o sentimento cada vez mais iria, sabe, o nosso coração ficando triste, entristecendo. Até que num culto, Deus bradou dos altos céus e quando falou, aleluia, Jesus, dizendo: pastor, o Deus que te trouxe à igreja e confiou essa responsabilidade em tuas mãos, é o mesmo Deus que criou o céu, que criou a terra e tudo que há no mundo. É o mesmo Deus que te trouxe aqui. Ele não virou as costas e te deixou aqui. Ele está aqui, Ele está movendo, Ele está trabalhando, Ele está agindo. Então não adianta. O segredo é confiar. O segredo é esperar o agir e trabalhar de Deus. Se Ele disse que vai fazer,
especial, oh glória. Aleluia. É confiar verdadeiramente no Senhor. Confiar quando foge das nossas condições, Senhor, e resolver o problema. Confiar quando foge da nossa capacidade. Confiar quando olhamos para a direita, para a esquerda, não tem ninguém para estender as mãos. É por isso que Ele nos deixou a palavra, irmãos. Porque quando vamos para a palavra, nós entendemos que Deus e Jesus não precisa de multidão para operar, irmãos. Um exemplo, Ele vai falar: olha, Gideão, junto ao povo. Gideão aqui, irmãos, ele estava malhando o trigo no lagar, ele estava desanimado ali, só que diferente do povo de Israel, que estava cavando sepulturas, pensando: os midianitas vão se levantar novamente e dessa vez não vai poupar ninguém. Gideão estava aproveitando as ferramentas que ele tinha na mão para o sustento da sua família. Glória. Gideão não estava com os olhos físicos, estava com os olhos espirituais abertos. Enquanto Deus nos conserva com vida, nós devemos buscar e crer. O inimigo pode até se levantar, mas a última palavra sai da boca do meu Deus. As situações dos meus olhos podem parecer difíceis, a situação, a tempestade pode ter se levantado, a embarcação pode ter, aleluia, Jesus está muitas das vezes balançando, muitos pulando do barco, mas eu creio que Deus, o meu Jesus, continua no controle e no comando de todas as coisas. O anjo aparece a Gideão, irmãos, e vai dizer: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão vai questionar, irmãos. Gideão vai falar: se o Senhor é conosco, porque todo esse mal nos sobreveio. Mas Deus, irmãos, aquele que se coloca na posição, glória, Deus está dando a resposta. Antes de Gideão falar, assim, antes de nós falarmos ou pensar, Deus já sabe o que nós vamos pensar, meu irmão. E o anjo aparece já trazendo a resposta, que muitas das vezes nós não entendemos porque nós passamos por determinada circunstância. O anjo já vai falar: Gideão, você não entendeu. Esse momento de dificuldade, essa leve e momentânea tribulação, é porque tem um propósito da parte de Deus sobre a sua vida. Pode falar: Gideão, todo esse mal te sobreveio justamente porque Deus há algo diferente na parte de Deus sobre a sua vida. E Deus vai ensinar, irmão, Deus vai trabalhar. Gideão vai juntar o povo, fala: Gideão, eu te escolhi para guerrear, eu te escolhi para comandar esse exército. Gideão, quando junta o povo, irmãos, eles se alinham, porque pensa. Quando você olha e vê 32 pessoas ao seu lado guerreando, dispostos a guerrear. Glória a Deus. Só que Deus vai ensinar, irmãos, oh glória, Deus vai ensinar Gideão a confiar verdadeiramente. Dizendo: Gideão, eu vou te ensinar que você não depende de quantidade. E eu não olho e não me apego em quantidade. Você depende de mim para te alcançar, te fazer alcançar a vitória. E eu contemplo algumas pessoas. A obra cresce, não é com multidão. A obra cresce quando algumas pessoas se colocam na brecha, na posição e creem que o dono da obra vai se responsabilizar, vai capacitar, vai preparar e vai operar, porque operando ele. Aleluia. Deus poderoso. Glória, glória, glória. É muito fácil, irmãos. Aleluia. É muito fácil viver o problema quando nós sabemos que temos condição de resolver. É muito fácil louvar, adorar, quando as coisas estão no controle, irmão, sabe? A calmaria, a bonança.
E é exatamente nesse momento, irmãos, que sem perceber nós se afastamos de Deus. Porque o povo de Deus, enquanto estiver aqui na terra, vai passar por dificuldades, por lutas, por angústias, por provações. E o que nos diferencia, irmãos, dos nossos irmãos que não tiveram ainda o privilégio de estar na presença de Deus, é que nós não passamos sozinhos. Deus faz questão de passar conosco, porque somente Ele para garantir a nossa vitória. Deus faz questão de passar com cada um de nós, porque enquanto nós estamos na presença dEle e reconhecendo que nós não podemos mudar o quadro, que nós não podemos fazer coisa alguma sem a presença dEle, é Ele quem se levanta, irmãos, e mostra que verdadeiramente está, aleluia, Jesus, no controle de todas as coisas. Deus é aquele que se levanta mediante a oração do povo, o clamor da igreja, e opera poderosamente, renova as forças, restaura o ministério, aviva a obra, mas Ele requer somente uma coisa de nós, irmãos, que é a obediência à sua palavra. Pois momentos de dificuldade, irmãos, todos passaremos. Momentos de angústia, momentos de fraqueza, momentos de dor. Todos nós, irmãos, todos nós iremos passar ao longo da nossa caminhada com Cristo. Ele só espera de nós que, como a igreja de Filadélfia, nós viemos nos posicionar. De que forma? Mesmo com pouca força, mas eu tenho a palavra que me sustenta, guardada aqui no meu coração. Mesmo com pouca força, eu não nego aquele que me conduziu à presença dele, aquele que fez e iniciou a boa obra, e ao tempo determinado por ele, não segundo o meu querer, mas segundo a vontade dele, vai se cumprir. Ele então espera, irmãos, que nós, enquanto igreja santa do Senhor, viemos deixar todo embaraço, viemos buscar a face dele verdadeiramente em oração, viemos verdadeiramente se voltar para o Senhor em santidade, em comunhão, em união, pois é assim que a obra de Deus cresce, oh glória. Jesus não se atenta, irmãos, para a quantidade, porque quanto mais pessoas estiverem reunidas, mas vivendo cada um o seu propósito, cada um da maneira como bem entende, a obra não cresce. Por isso que na maioria das vezes ele vai, aleluia, Jesus, reduzindo, diminuindo, vai selecionando, porque ele quer, antes de causar um crescimento, ele quer dar, aleluia, Jesus, glória, uma estrutura da igreja. Certa vez, Jesus agora não está andando mais com 12, mas com 70. Ele vai enviar dos 70 de 2 em 2, porque eles precisavam aprender o significado de uma vida em comunhão com o glória. Jesus vai dizer: olha, vocês não vão andar, vocês não vão levar 2 bolsas, vocês não vão levar 2 alforjes, vocês não vão levar 2 túnicas, é uma só para os 2. Porque vocês vão aprender a principalmente dividir, compartilhar um com o outro, andar em comunhão, porque através da comunhão, o que vocês ligarem na terra, o Deus, oh glória, aleluia, o Pai que está no céu, o Deus Todo-Poderoso vai fazer tudo aquilo que vocês ligarem na terra, Ele vai ligar no céu. Eles vão, irmãos, andar
contemplar o agir sobrenatural de Deus. Enquanto eles andam, eles voltam maravilhados, irmãos. Senhor, em Teu nome curamos enfermos. Senhor, em Teu nome, espíritos malignos foram expulsos, repreendidos. Jesus vai olhar, irmãos, e vai dar um choque de realidade aos 70, dizendo: olha, não alegrai-vos, pois em meu nome todas essas maravilhas foram realizadas, mas vocês precisam se alegrar, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Deus vai dizer: olha, eu vi a Satanás caindo do céu como um raio. Deus está dizendo aos discípulos: vocês precisam manter os pés no chão. Porque aquele que teve abaixo da Trindade a maior autoridade no céu, se voltou contra o Pai ao ponto de desejar aquilo que somente Ele possuía e foi expulso de lá. Deus está dizendo: olha, vocês precisam andar, manter os pés no chão e valorizar, porque vai ter momento de dificuldade, vai ter momento de dor, vai ter momento de aflição, vai passar, a minha igreja vai passar por provação, a minha igreja vai passar por angústia, a minha igreja vai passar por todas essas coisas, mas independente do momento que vocês estejam passando, vocês precisam crer a Jesus e valorizar a presença gloriosa do Espírito Santo que habita dentro de vós. Vocês precisam valorizar, porque o principal vocês já têm, que é a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Deus poderoso. E essa porta, irmãos, essa porta que Jesus Cristo está falando da igreja de Filadélfia, uma igreja que as pessoas olhavam de fora para dentro e diziam: vai parar, a porta vai fechar, a obra não vai prosperar. Uma igreja que aos olhos humanos era uma igreja tida como fraca, mas aos olhos de Deus é uma igreja forte. O apóstolo Paulo vai escrever, irmãos, lá em Coríntios, dizendo: olha, quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja, irmãos, que Jesus Cristo coloca uma porta aberta e vai dizer: ninguém pode fechar. Porque esta porta está reservada somente àqueles que verdadeiramente renunciam. Esta porta está reservada somente àqueles que buscam a minha face em oração. Esta porta está reservada àqueles que desprendem das coisas terrenas, aqueles que passam pelo processo, mas creem que é um propósito, aqueles que não entendem porque tem passado, mas persevera crendo que é um tempo determinado por Deus. Oh, glória! Aleluia! Esse quadro irá mudar. Essa circunstância que é momentânea, que é passageira, irá cessar. E chegará um momento, irmãos, que nós adentraremos pelos portões celestiais. E a Bíblia diz que lá será enxugado toda a lágrima dos nossos olhos. A Bíblia diz que lá, irmãos, nós receberemos o galardão. Quando chegamos, o irmão estava falando das bem-aventuranças do crente. Aquilo que nós passamos na terra, irmãos, há uma recompensa no céu.
Jesus está dizendo: olha, tudo que vocês passam na terra, provação, angústia, perseguição, dor, vocês precisam ao passar se alegrar, porque é uma recompensa, é um galardão, não é na terra, é no céu. Só que quando Jesus se refere à salvação, irmãos, Ele não conjuga, vou explicar melhor. Nas bem-aventuranças Ele diz: vocês estão sofrendo na terra, mas vocês vão sorrir no céu. Vocês estão sendo perseguidos na terra, mas serão justificados no céu. Só que quando Ele vai se referir à salvação, Ele não vai dizer que está por vir no tempo presente, ou seja, no céu. Ele está falando, a salvação já está proposta diante de cada um de nós. A salvação já está determinada sobre a vida do meu povo, sobre a vida da minha igreja. A salvação já está decretada sobre a vida de todos aqueles, oh glória a Deus. E ninguém pode, irmãos, ninguém pode fechar, ninguém pode fazer com que essa porta que Ele colocou diante da igreja de Filadélfia, diante de cada um de nós que estamos na presença de Deus, porque Ele sabe, irmãos, Ele sabe que cada um de nós tem passado, Ele sabe cada luta, Ele sabe cada angústia, Ele sabe cada levante, Ele sabe de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então somente Ele diz ao nosso coração: persevera na minha presença, continua buscando a minha face, continua avançando, continua com os olhos sempre no foco, pois eu tenho, aleluia, eu tenho um propósito sobre a sua vida. O tempo é de buscar a face de Deus, não é tempo de parar, não é tempo de retroceder, não é tempo de desanimar, não é tempo de voltar atrás, é tempo de avançar e viver o sobrenatural da parte de Deus sobre as nossas vidas. Oh, glórias a Deus. Um Deus que nos surpreende, irmãos, é o nosso Deus. Efésios capítulo 3, verso 20, a Bíblia diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou segundo a fé. O segredo está aí, irmãos. Segundo a fé que em nós opera. Quer dizer, irmãos, que ainda que Deus seja soberano, e pode fazer tudo, não há nada impossível para Ele fazer. Mas se nós não exercitarmos a nossa fé, nada vai acontecer. Se nós não crermos que a porta está fechada, é Ele que há de se abrir. Se nós não cremos, aleluia, Jesus, no meu lado, o Senhor sabe como eu deixei o meu lado, como está o meu, de repente, o esposo, de repente, o filho. Se a gente não crer que Ele vai mudar, que Ele vai operar, Ele não vai fazer, irmãos. Se nós que estamos na presença dEle não nos colocarmos na posição, na brecha, intercedendo, porque Ezequiel vai dizer: olha, Deus falando, procurei uma pessoa que estivesse na posição, tapando as brechas do mundo, intercedendo por essa nação perante mim, para que eu não a destruísse, mas não achei ninguém. Deus está dizendo: basta uma pessoa na posição, para que através dessa uma pessoa na posição, perseverando, eu entre toda a história da casa, do lar, da família, do bairro, da cidade, do estado, da nação. Uma pessoa na posição.
problema, meus irmãos, é que o tempo que nós estamos vivendo, as coisas visuais, audíveis, materiais, têm se sobressaído às coisas espirituais. Ou seja, aquilo que nós vemos, ouvimos, muitas das vezes nós estamos se apegando às coisas que, segundo os olhos de Deus, são momentâneas, temporárias, passageiras. Muitas das vezes nós estamos deixando de lado o principal, que é a palavra de Deus, a maior profecia. Estamos apegados às coisas que o homem está, muitas das vezes, conduzindo multidão, e o principal, o Senhor Jesus Cristo, não está no negócio. Multidões estão indo atrás de profecia, onde a maior e a verdadeira profecia é a palavra de Deus. Glória a Deus. Multidões estão seguindo pessoas que deixaram de apontar o Senhor Jesus como centro, como alvo do Evangelho, o alvo da nossa salvação, porque somente Ele é o caminho, somente Ele é a porta, somente Ele é a vida. Muitas pessoas estão sendo conduzidas por um caminho de facilidade. Só que facilidade, irmãos, ao servo de Deus não há. Facilidade, aquele que obedece a palavra de Deus, irmão, não espere. Espere prova, espere luta. Porque somente através de uma vida de renúncia nós iremos alcançar a salvação. Glória a Deus. O reino de Deus, irmãos, o reino de Deus é tomada força, não é por nossa força, e sim pela nossa condição de buscar a presença de Deus, para que Ele venha cada vez mais nos capacitar, nos fortalecer, para que nós venhamos perseverar, oh glória. Porque ainda que a porta esteja aberta e ninguém pode fechá-la, mas se a gente não se esforçar a cada dia para negar a nós mesmos, oh glória, carregar cada dia a nossa cruz e seguir ao Senhor, Ele não vem, mas vai dizer: quem quiser vir após mim, aquele que desejar verdadeiramente renunciar e viver o Evangelho, aquele que verdadeiramente deseja e entende, aleluia, Jesus, que as coisas desse mundo nada pode se comparar àquilo que o Senhor Jesus tem reservado à sua igreja, oh glória a Deus. Quando que ouvido não ouviu falar e não desceu ao coração do homem. É isso que Jesus Cristo tem reservado à igreja santa do Senhor, oh glória. Não importa a condição, se é com força ou sem força, se é na provação, se é na angústia, se é na dor, que nós verdadeiramente, enquanto igreja santa do Senhor, temos perseverar a crer no Senhor Jesus está no controle de todas as coisas. É Ele quem faz, é Ele que opera, é Ele que resgata, é Ele quem salva, é Ele que liberta. Eu estou somente creio, a minha parte eu faço, mas o que eu não tenho condição de fazer, quando eu me coloco na posição, é Ele que opera. Eu glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso. Aleluia. O segredo é guardar a palavra. O segredo é se apegar na palavra dessa profecia.
Eita, Deus O poderoso. segredo da vitória da igreja é perseverar em oração. Glória a Deus. E Jesus vai dizer, irmãos, a importância de a gente sempre estar em oração. Eu sempre falo na igreja, irmãos, oração é uma semente que nós semeamos no céu. Oração é o elo de comunhão com o Espírito Santo de Deus, com o Senhor Jesus Cristo e com o nosso Pai Todo-Poderoso, irmãos. Glória a Deus. Quando Jesus vai dizer, olha, é tempo da minha igreja perseverar em oração. É tempo da minha igreja voltar ao primeiro amor. É tempo da minha igreja voltar a Senhor Jesus a depender totalmente e eternamente da minha graça e infinita misericórdia. É tempo da minha igreja, Senhor Jesus, buscar a minha face, Senhor, glória a Deus. Porque na parábola, irmãos, que Jesus Cristo está ensinando o dever de orarmos sempre, irmãos, e jamais desanimar, ainda que pareça, irmãos, e é assim, realmente é assim. Quando nós oramos, parece que nada está acontecendo. Quando nós oramos, parece, meu Jesus, muitas das vezes, irmãos, nos falta palavras para falar com o nosso Senhor. Mas desde o primeiro dia, desde o primeiro momento que nós dobramos o joelho, é uma verdadeira guerra, a batalha é espiritual. Desde o primeiro momento que nós nos prostramos aos pés do Senhor e buscamos a face de Deus em oração. Nesse exato momento, irmãos, a guerra intensifica. É por isso que nós não devemos deixar de orar. É por isso que nós não devemos deixar de buscar a face de Deus. Daniel vai orar ao Senhor. A resposta demora para vir, mas quando ela chega, irmãos, o anjo do Senhor vai falar: Daniel, Daniel, tu és muito querido no céu, glória. Glória a Deus. Desde o primeiro momento, servo do Senhor, que você dobrou o seu joelho, Deus enviou a resposta. Glória a Deus. Mas hoje houve uma verdadeira guerra espiritual, porque Deus já enviou a resposta, mas antes da resposta chegar, enquanto você orava, Deus estava batalhando, pelejando. Os anjos do céu estavam guerreando para trazer a resposta. Então persevere, irmão, persevere em oração, pois ao tempo determinado por Deus a resposta vai chegar. Glória a Deus. Hoje chega a Daniel, irmãos, e ele vai se justificar, irmãos. Oh, glória. Glória Eu a acho Deus. maravilhoso aqui, sabe por quê, irmãos? Que ele não precisa justificar nada, irmãos. Ele não precisa se explicar. Anjo não tem autoridade para fazer nada que não seja da mesma forma, exatamente como Deus enviou para fazer. Então o próprio Senhor vai justificar através do anjo porque a resposta demorou para vir. Glória. Glória. Mas que ela veio, irmãos. Tudo que é gerado em oração vai levar um tempo determinado para que a sua oração venha ter a resposta. Glória a Deus.
Tudo que é gerado em oração. Glória a Deus. O tempo passa, mas a resposta chega. Zacarias, Isabel, agora já idosos, o tempo passou, oh glória, e aquilo que eles colocavam diante do altar de Deus, desde o casamento, o tempo passa, irmãos, a idade chega, e certamente eles não tinham mais aquela constância de orar, pelo menos nesse propósito, irmãos, de ter um filho. Só que a Bíblia vai relatar as características, aí a Bíblia vai dizer: ambos irrepreensíveis perante ao Senhor. Glória a Deus. Tementes a Deus. Mas a forma com que o Deus nos vê não determina que Ele é obrigado a responder na hora que nós queremos. Zacarias agora exercendo o chamado. Nós estamos falando, irmãos, não foi um dia, não foi um mês, não foi um ano. Nós estamos falando que Deus vai quebrar um silêncio de 400 anos, irmãos. Após Ele falar com Malaquias, Glória a Deus. Aleluia. de Malaquias até o Novo Testamento, 400 anos se passaram de silêncio da parte de Deus, mas o povo estava lá, sacerdotes estavam exercendo um chamado, ofício sacerdotal, e requeriu a cair no dia de Zacarias entrar e quebrar o templo. Deus poderoso. E Deus preparou esse dia para enviar a resposta Glória a Deus. a Zacarias. Oh, glória. Zacarias, Deus falando ou não falando, ele estava lá. O tempo passou, as pessoas apontavam Zacarias, apontavam Isabel, dizendo: certamente não geraram filhos porque está debaixo de desobediência e está debaixo de maldição. Mas a resposta não veio na hora que eles queriam, a resposta veio na hora determinada por Deus, enquanto Zacarias estava na posição, glória, aleluia. A resposta veio através do anjo. O anjo do Senhor fala: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi, glória. E Deus está falando: o tempo passou, você até pensou que a resposta não iria chegar. O tempo passou, pode ser que você até desanimou. O tempo passou, pode ser que você até não creia mais na resposta. Mas eu sou aquele que velo, o que eu prometi ao tempo determinado por Deus, o que você colocou diante do meu altar, em oração, essa semente foi gerada no céu, e ao tempo determinado vai chegar nas tuas mãos. Glória! Glória a Deus. Aleluia. Sabe por que demora, irmãos? Sabe por que na maioria das vezes demora? É porque nós não estamos prontos. Sabe por que na maioria das vezes demora? É porque muitas das vezes se Deus fazer da forma como nós queremos, e como é a forma, eu quero dobrar o joelho hoje, amanhã eu quero ter a bênção, nós fazemos como os 10 leprosos. Recebemos a bênção e perdemos o principal, que é a nossa salvação. Glória a Deus.
Aí o próprio Senhor Jesus vai testificar Louvado daquilo que foi gerado em oração, dizendo: nascido de mulher, não houve ninguém maior do que João Batista. Não houve ninguém maior do que João Batista, porque João Batista foi o menor da terra. Para finalizar, por quê? João Batista tinha ministério. E ministerialmente a maior honraria era ser sacerdote. Só era sacerdote o filho de sacerdote. Só que Deus, quando nós colocamos algo, quando nós semeamos algo do céu através de oração, Deus não faz o que nós queremos. Quando nós geramos algo, quando o algo é gerado em oração, não é que vai ser grande na terra, e sim grande no céu. Mas a gente precisa entender essa coisa. Tudo aquilo que nós geramos em oração, Deus pega e não faz o que eu quero. Em vez de falar, aí é como se Deus estivesse falando assim: olha, tem coisas que você pensa que é grande, mas é pequeno perto do que eu tenho preparado para ti. Você acha que é grande, mas eu vou mostrar que eu faço além. Você acha que é grande, mas eu vou mostrar que o que eu tenho reservado é maior do que o teu querer, do que a tua vontade. Glória a Deus. João Batista renuncia, irmãos, tudo. O ofício de sacerdote, as vestes sacerdotais, o reconhecimento do homem. Aí ele começa onde ninguém queria começar. Ele começa fazendo o que ninguém queria fazer. Não, ninguém estava vendo, não estava atraindo os olhos do homem, mas estava atraindo os olhos de Deus. Irmãos, o que nós recebemos de Deus é proporcional àquilo que nós recebemos, àquilo que nós renunciamos na terra. Aquele que renuncia pouco na terra receberá pouco no céu. Aquele que renuncia muito na terra receberá muito no céu. E aquele que não renuncia nada na terra jamais entrará no céu. Então persevere, irmão. Persevere, ajude o seu pastor. Dê as mãos, irmãos. Dê as mãos. E avante, igreja. Prossiga para o alto. Prossiga. Porque enquanto a igreja está de mãos dadas, de joelho no chão, Deus garante, Deus sustenta e Deus opera. Porque Ele é dono da obra. Tudo está no controle do Senhor. Nada foge do controle das fortes e potentes mãos do Senhor Jesus Cristo. Momento de parar, não é momento de retroceder, não é momento de voltar atrás, é momento de avançar, prosseguir para o alto, porque nós temos um objetivo, que o objetivo da igreja não é na terra. Glória. O objetivo da igreja é no céu. Eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe a igreja santa do Senhor em nome de Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Boa foi essa palavra. Que Deus abençoe a vida de cada um, pastorado. Que Deus venha de encontro às suas causas, os seus projetos diante de Deus. As duas visitantes essa noite. Volte mais vezes em nome de Jesus. Amanhã o culto começa às 6 horas. Eu convido a igreja para ficar de pé. Lembrando, amanhã a consagração das 8 às 9 com toda a igreja, homens e mulheres, pela festa da igreja. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu gostaria que vocês colocassem uma mão no seu coração e a outra mão vocês estendiam com posse de receber. Soberano e altíssimo Deus, Deus amado, meu Pai querido, Deus, essa pessoa, Senhor, que o Senhor me mostrou, Senhor, que está passando por uma luta travada, meu Pai, o Senhor me mostrou, Senhor, um redemoinho, Senhor, em volta dessa pessoa. E quando, meu Pai amado, aquela poeira saía, Senhor, daquele grande palácio, Senhor, eu vi a pastos verdes, árvores, Senhor, ao derredor, Senhor amado, dessa casa. Deus amado, meu Pai querido, a vida dessa pessoa, Senhor, nesse lugar, não foi em vão, Senhor, porque foi pela sua palavra, Senhor, que o Senhor concedeu a sua bênção e a sua vitória. Deus amado, essa pessoa, Senhor, nesse instante, que está sentindo calor, meu Pai amado, no seu peito, Senhor. Deus, venha de encontro ao espírito dessa pessoa, Senhor. Venha tirando, meu Pai amado, esses pensamentos, Senhor, que quer fazer essa pessoa retroceder, Senhor. Esse calor, meu Pai amado, é a sua presença, Senhor, porque o Senhor me deu, meu Pai amado, esse intercedimento, Senhor, porque eu comecei a sentir a mesma coisa, meu Pai. Deus, usa essa pessoa, Senhor, como o Senhor nunca usou, Senhor. Grande é o chamado, meu Pai, que essa mulher tem diante de Ti, Senhor. Deus amado, meu Pai querido, o Senhor é aquele, meu Pai, que falou para Moisés: somente estendeu o cajado, Senhor, e o mar se abriu, Senhor. Dessa mesma forma, Senhor, usa, meu Pai amado, com essa autoridade, Senhor, que quando ela estender a sua mão, Senhor, tudo aquilo, meu Pai amado, que está bagunçado, Senhor, que está tirando sua paz, Senhor, venha se endireitar, Senhor, como o Senhor fez com aquela tempestade, Senhor. Ah, Jesus amado, o Senhor falou: aquieta-se, mar, e o mar se aquietou, Senhor. Deus amado, meu Pai querido, abençoa, meu Pai amado, a vida do prefeito essa noite, Senhor, essa mensagem, meu Pai, que veio aos nossos corações, porque somente, meu Pai, a sua palavra que nos liberta, que nos restaura, que restitui o nosso ministério, que restaura a nossa família. Abençoa, meu Pai amado, a sua esposa, os seus filhos, Senhor, leva, Senhor, os teus santos, meu Pai amado, em segurança, até mesmo aos teus lares, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus amado, meu Pai querido, aquele que está enfermo, Senhor, aquele, meu Pai amado, que está sentindo uma dor no seu corpo, aquele que está tomando, Senhor, esses remédios controlados, Senhor. Deus amado, meu Pai querido, eu profetizo, Senhor, que a próxima ida, Senhor, no seu médico, Senhor, que esse médico ele venha cortar esses remédios, Senhor, porque o Senhor é aquele que cura, Senhor. O Senhor, meu Pai amado, é aquele que se apresenta, Senhor, e faz glória à sua presença na vida de cada um. Deus amado, meu Pai querido, leva a sua igreja, Senhor, em segurança, meu Pai. Livra do acidente, do homem sanguinário, da bala perdida, Deus. Eu te apresento, meu Pai, essa consagração de amanhã, Senhor, a escola bíblica em suas mãos, que o Senhor venha operar, Senhor, em nosso meio, em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo da verdade seja com toda a igreja diz: amém. Que Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas, o Senhor é o nosso